belíssimos estudantes da nossa segunda série do ensino médio. Bem-vindos a mais uma aula de aprofundamento, né? Agora estamos efetivamente aí trabalhando os conteúdos. Essa é a nossa aula de número 2 da introdução do nosso, componente curricular aí, hábitos sustentáveis. Eu sou a professora Fabiana e ao meu lado, maravilhoso Gabriel. E aí, gente, não podia estar mais feliz de estar aqui. Vamos voltar a falar sobre o nosso aprofundamento, sobre a nossa introdução, segunda aulinha aí, para a gente já pegar tudo e já estar introduzindo todo o assunto, né? Com foco agora sobre a taxa, mas a gente vai conversando isso ao longo dessa aula. E, bem, só relembrando, como sempre, o nosso primeiro componente é o Ciência em Ação, projeto da Casa Sustentável seria a nossa unidade curricular. E a gente está pensando cada vez mais nos hábitos sustentáveis, como que a gente pode estar melhorando nossos hábitos, tanto no dia a dia, quanto a nível micro, né, como na nossa casa e tudo mais, tanto a nível macro, na sociedade, o que a gente pode fazer para melhorar toda essa situação, né? Exato. E aí a ideia é que a gente continue as nossas discussões. Então, na aula passada, fazendo aquele flashback, a gente aí falou um pouco, sobre a importância da gente pensar nesses hábitos sustentáveis, da gente entender aí os 3 R's, Então, a reciclagem, reutilização e... Redução. Isso. É para vocês verem. E mais que isso, hábitos sustentáveis são algo que a gente sempre faz no coletivo, porque a ideia é que cada vez mais pessoas tenham esses hábitos para que a gente possa, assim, chegar num momento maravilhoso, como aqui, Gabriel me ajudando a lembrar das palavras. E, antes da gente dar a introdução na aula, a gente tem as burocracias, Aquelas burocracias, normal, que é muito importante, sempre tem que lembrar que é importante, mas a gente já sabe, então vamos dar aquela recapitulada, né? Bem veloz, assim, Tranquila. Lembrando que a gente está na primeira semana da nossa atividade 1 e na nossa primeira aula a gente focou em quê? Na coleta. Pensar nessa coleta de lixo, de dados, pensando em mensurar o quanto que a gente gasta. E agora a gente vai fazer o nosso segundo trechinho ali, que é analisar. A gente vai analisar esses gastos e a gente vai pensar neste gasto, analisar mais a taxa. Como que a gente consegue estar taxando o lixo, como que funciona essas diferentes taxas, quais são os motivos. A gente vai analisar depois que a gente já coletou, já que a gente já fez esse primeiro passo. E, bem, diante disso, a gente tem as famosas habilidades que você pode aí pausar, printar ou baixar o material, isso fiquem tranquilos, mas a gente tem as nossas habilidades que são basicamente as estratégias que a gente vai seguir para em todo o decorrer desse componente a gente conseguir tanto coletar, analisar e ter todo esse conhecimento socioambiental. Bem, além das habilidades, a gente tem os eixos e o eixo primordial é o eixo 07, que depois vocês podem checar, que é basicamente levando em consideração a união socioambiental com os conhecimentos que a gente tem de biologia, química e física, que é basicamente o que a gente conversa em toda a aula nossa. E aí a ideia, como a gente falou, é que o descarte de lixo é uma realidade. E, querendo ou não, tem muita coisa ali que não tem muita escapatória. Não é tudo que a gente consegue, reutilizar, enfim. E tem coisas que a gente precisa pensar que elas vão para o lixo, mas o ponto não é elas irem para o lixo, mas para onde vai esse lixo e o que é feito com ele. Então, nessa aula a gente trouxe para vocês algumas, vamos dizer assim, algumas taxações, algumas coisas que existem, pelo menos na cidade de São Paulo. A gente pesquisou e foi assim meio hard achar. Foi meio complicado ali, foi uma missão difícil, eu diria. Mas o interessante que você mesmo disse, Fabi, é que tem diversos tipos de reciclagens e, é claro, tem níveis mais alarmantes, por assim dizer, seja quando a gente pensa em um descarte de medicamento ou descarte de alguma pilha que a gente estaria levando a produtos químicos ou até a materiais de saúde, que é o que a gente vai ver ao decorrer da aula. Então, dependendo também da forma com que é descartado esse material, ele se encontra em um outro tipo de taxa, que é o que a gente vai ver e também analisar não só o lixo convencional que a gente está conversando aqui, mas analisar outros tipos de poluições
que são causadas que às vezes a gente nem imagina, a gente esquece que elas existem. E aí o que acontece? A gente meio que recomenda você a buscar as taxas do seu município. Quando a gente foi fazer a pesquisa, na verdade, não são dados assim que você vai jogar e é a coisa mais simples de achar. Mas, assim, também não vai demorar 3 dias procurando. Mas o ideal é que você olhe por município, porque uma coisa importante é que essas taxas, né, por mais que algumas delas a gente possa considerar tipo federal a nível de que todos os estados tenham essas taxas, por exemplo, a taxação do lixo, até anotei aqui para eu não esquecer, mas assim, essas taxações, mesmo que elas aconteçam em todos os estados, a maneira com que ela acontece pode ser diferente de cidade para cidade. Eu peguei aqui um resuminho, na verdade, para eu falar certinho, que eu falei, eu tenho que falar certinho, né? Então, o que acontece? Essa taxa de coleta de resíduo, existe uma lei de taxa de coleta de resíduo que colocou a obrigatoriedade de todos os municípios, né? Na verdade, todos os estados e municípios, a colocarem ali a taxa do lixo. E é uma taxa de coleta de resíduos sólidos. Essa taxa, ela é de lixo domiciliar, então ela vai falar do lixo das nossas casas, do que a gente produz enquanto pessoa física, e ela passou a ser obrigatória a partir da Lei Federal 14.026 de 2020 só 2020. E aí, o governo federal regulamentou essa legislação, que é o marco do saneamento básico, e ele determina a cobrança de taxa de lixo domiciliar por todos os municípios que ainda não o fazem. Então, na verdade, muitos municípios já faziam a cobrança dessa taxa de lixo, dessa coleta, né, de resíduos sólidos, mas ela passou a ser obrigatória em todos os municípios em 2020 com essa lei, e eles têm até junho desse ano, né? Junho de 2022. Junho de 2022 para todas as cidades estarem aí taxando. Então, se você jogar lá na internet, você vai ver que a maioria das primeiras publicações são das cidades que vão ainda implementar. Que estão pioneiras aí, né? Estão no processo. Que estão no processo. Por isso que a gente está falando para você procurar pelo seu município, porque como é algo que ainda está entrando em vigor, que ainda tem o prazo de até junho desse ano para todos os municípios, então tem município que já está, tem município que não. Então, vai vendo a particularidade do município e como está sendo essa taxa no seu município, se já tem e tudo mais, porque isso também é interessante para saber, porque a partir do momento também que a gente sabe que a gente está sendo taxado e tudo mais, a gente também entra na fiscalização, a gente entra em outros assuntos, mas a importância de taxar o nosso lixo, qual que seria essa importância? São várias. A primeira é pensar no descarte correto, é pensar para onde esse lixo está indo, é pensar se eu estou sendo taxado, quer dizer que esse dinheiro, esse valor monetário está sendo o quê? Está viabilizando a coleta e o descarte desse lixo. Agora, o descarte está correto? A minha taxa, o que eu estou pagando, está vindo de forma correta? Então a gente entra também em outras questões que fogem um pouco de ser só o lixo, mas também a questão que está por trás de toda a taxa. Eu vou até dar um spoiler, mas é um spoiler, não vou falar sobre isso agora, né? Mas que o Gabriel montou uma aula TOPS, que é o fato de que essa taxação do lixo não é algo exclusivo do Brasil. Na verdade, isso é algo que acontece em vários países, né? Então, na verdade, a gente, vamos dizer, está se adaptando a uma taxação que já é muito utilizada. E só um adendo, talvez, para até facilitar a pesquisa de vocês, é que, assim, no próprio material, né, da SEDUC, aparece lá que essa taxa do lixo ela pode vir no IPTU. Em alguns municípios ela pode até vir no IPTU, mas em alguns, pelo menos os que a gente viu aqui em São Paulo, né, como Guarulhos, Cubatão, Vargem Grande e tal, essa cobrança ela vai vir junto com a água. Né? Então, veja aí no seu estado, na sua cidade, né, quem é o seu fornecedor de água. Então, se você não achar no IPTU, você pode achar na sua conta de água. Se você não achar nos dois, dá uma pesquisada que às vezes pode ainda estar em processo de implementação. Depende de quando você vai estar assistindo essa aula também, porque, bem, junho de 2022, teoricamente, é para todos os municípios já terem a taxa junto da conta de água. Então, vai estar lá o valorzinho e você vai também conseguir já ir atrás de melhores informações para o que realmente está sendo viabilizado com aquela taxa. E, bem, falando de taxa, a gente colocou algumas aqui no slide que fogem um pouco de ser só do lixo, mas que não deixa de produzir, no final das contas, o lixo, que é a TFE,
que é a taxa de fiscalização de estabelecimentos, que basicamente é uma taxa específica para empresas, estabelecimentos que acabam produzindo, acabam gerando mais lixo, então tem uma taxa específica. Igual a TFA, que seria a taxa de fiscalização de anúncios. Basicamente letreiros, anúncios, que aí também não entra só na poluição que a gente está conversando aqui, mas pode entrar até na poluição visual, que como a gente mesmo, quando estava montando a aula, conversou sobre os letreiros que ficavam aqui em São Paulo, que, bom, basicamente a gente pensar em poluição não só como a poluição em si que a gente está conversando que seria só o lixo, mas a poluição visual, às vezes seja até poluição sonora, mas nesse caso aqui está como a poluição visual, mais focada na taxa dos anúncios. E por último, a taxa de resíduos sólidos de serviço da saúde, que a Fabi mesma já falou naquele trechinho, que a gente vai ver aí a diferença e a importância, na verdade, desse finalzinho aqui, da taxa ser classificada para os serviços de saúde. Por que ser especial para o serviço de saúde? Por que precisa de uma coleta e um descarte especial para o serviço de saúde? Tem tudo uma explicação, que é viabilizando, diminuindo cada vez mais os impactos que o ambiente vai ter com isso. Então, ó, dessas 3 taxas, né, que ele falou pra gente, o que acontece? Essas 3 taxas, elas não são cobradas de todas as pessoas, tá? Então, o que acontece? Uma parte delas é cobrada apenas de estabelecimentos comerciais ou, no caso de gente que faz anúncio. Então, por exemplo, eu não tenho uma empresa física, mas eu tenho uma empresa online. Sei lá, eu tenho um site de vendas, um e-commerce. E aí eu tenho anúncio desse e-commerce pela cidade, mas eu não tenho estabelecimento fixo. Essas taxas que estão aí, a TFE e a TFA, elas são não só pensando no lixo, mas também na questão de fiscalização, né? Então, essas taxas é sobre todo esse processo. Então, você colocou o seu letreiro. Aonde ele está? Ele está no lugar correto? Ele está impedindo alguma coisa? Está impedindo passagem? Depois que terminou, você está indo para onde esse letreiro? Está jogando no chão? Está jogando no lixo? O que está acontecendo? E a mesma coisa para os estabelecimentos. Está fazendo, sei lá, vou pensar num restaurante, está fazendo uso correto, descarte correto do óleo, né? Para onde está indo esse lixo que vocês estão produzindo? Enfim, então as taxas não são só pela coleta do lixo, mas todos os processos que envolvem isso, inclusive fiscalizar se essas empresas elas justamente estão fazendo isso da maneira correta. O que é de extrema importância, né? Porque se não tem a taxa, não tem uma forma de você ter a troca com a empresa que está anunciando ou qualquer coisa, que ela está fazendo descarte. Agora, se ela não paga a taxa, já facilita muito, na verdade, o processo de fiscalização, que ajuda também muito, porque empresas irregulares, empresas que fazem um descarte irregular, devem ser multadas, porque já é algo que a gente está batendo na tecla, não é para achar graça ou qualquer coisa, tem que ter feito o descarte correto e essa taxa é exatamente para isso, para conseguir coletar, para conseguir coletar e designar para o lado correto, mas também auxiliar a fiscalização a pegar quem não está utilizando a taxa, não está tentando burlar ali o sistema. Exato, né? Então, como o Gabriel falou, é importante a gente entender todo esse processo. Não só pensar, vamos dizer, no final ali, né? Que é você pegar o lixo ou, enfim, jogar ele. Mas você pensar em todos os processos que estão ali, inclusive a fiscalização. Porque não adianta nada a gente falar sobre esse processo, sobre a importância disso e as empresas estarem, por exemplo, fazendo descarte errado. Está descartando, por exemplo, óleo de cozinha no rio, sei lá. Estou chutando uma coisa aleatória, assim. Que deve acontecer, infelizmente, né? Mas com a fiscalização, a luta da fiscalização é essa, é fiscalizar o que tiver de errado ali naquela questão. E como a questão aqui da taxa de lixo é basicamente a coleta irregular ou o descarte irregular de algum lixo. Então, é esse o propósito principal dessas taxas. Não só o ato de cobrar e não só o ato de viabilizar esse descarte correto, mas também facilitar a fiscalização mesmo. Mas bem, além disso, a Fabi falou de algo muito importante no textinho, que é exatamente o que está aparecendo no slide para vocês agora, que é os resíduos sólidos de serviço da saúde, que é o TRSS. Por que a importância de coletar e descartar de forma diferente os resíduos da saúde em si, seja seringa, seja esparadrapo, e não só isso.
a gente também teria um problema muito biológico, químico ali. Seja, por exemplo, com a falta de esterilização, obviamente, por isso que toda seringa, todo esparadrapo, todo material que é realizado na saúde, ele é descartado de uma forma específica, ele é descartado de uma forma especial, porque ele é muito contaminante, ele é muito contagioso para a pessoa que for descartar, que for pegar. Então, o descarte dele já tem que ser específico. E a falta desse descarte já contagia. Putz, se você descartar seja uma seringa, seja algo contagioso, em alguma cesta que não seja específica para isso, você já consegue contagiar todo aquele ambiente, toda aquela situação, e podendo trazer problemas tanto biológicos, tanto químicos, a lixões ou a terreiros, ou a pessoa mesmo que vai manusear aquele lixo e não estava esperando e não é nem o fato de esperar, ou não estar com os equipamentos, os EPIs necessários para tratar de algum resíduo da saúde, algum resíduo sólido da saúde. Eu até acho que vale vocês... A próxima vez que vocês forem num posto de saúde, uma AMA, enfim, um hospital, qualquer coisa da saúde, percebam que existe um lixo separado, que tem lá escrito Biohazard, com símbolos... Dá medo, você fala, meu Deus... Apocalipse zumbi está próximo. Mas, normalmente, é um lixo que ele é até de papelão. Né? E ele é específico para isso, porque ele não pode se misturar. Tanto que, nesse texto ali embaixo, né, a gente está falando de médicos, mas aqui não só hospitais, mas você tem aqui, todos os produtos resultantes de atividades médico-assistenciais e de pesquisas na área da saúde, tanto voltados para a população humana e animal. Então, o que compõe esse lixo? Né? Material biológico, químico, perfuro-cortantes. Esse perfuro-cortantes, só para explicar, é que assim, quando a gente joga, por exemplo, vidro fora, você tem que ter um cuidado, você não pode só jogar lá, porque às vezes esse vidro vai quebrar, ele vai machucar a pessoa que está coletando lixo, enfim, caos. Mas quando a gente está falando da saúde, por exemplo, eu não me lembro a última vez que eu joguei uma faca da minha cozinha fora, né? Como eu não lembro a última vez que, sei lá, eu joguei uma garrafa ou algo quebrado fora. Quando a gente está falando de hospital, ou clínicas, enfim... até laboratórios, isso é um volume absurdo. Tipo, cada paciente é uma ponta de bisturi diferente, cada injeção aplicada, cada pipeta utilizada, tudo isso é com frequência. Então, por isso que também o lixo, normalmente, ele é uma caixinha de papelão para que também essas coisas que cortam, furam, né, estejam mais seguras. E também materiais que podem ser contaminados por agentes patogênicos que podem representar aí um problema para a saúde, para o meio ambiente, enfim. Mas quando a gente fala dessas pesquisas, é tanto humanas quanto animais. Então, uma clínica veterinária, mesma questão. É um lugar que faz pesquisa, sei lá, pesquisa da vacina. Tudo que eles usam para fazer a pesquisa, por exemplo, da vacina de Covid, vai para um lixo especial. Não pode estar misturado em outros lixos ou dar a possibilidade que algum animal, pessoa, enfim, qualquer coisa, entre em contato com aquilo, acabe se contaminando e aí vai gerando contaminação para outras pessoas, enfim. E uma consequência leva a outra, porque, por exemplo, um agente patogênico, a gente tem diversas doenças, diversos problemas que são altamente infecciosos, seja por sangue, por contato, por perfuração. Agora, imagina a rotatividade de um postinho, que seja de injeções, de vacinas, e agora o mau uso, o mau descarte desse material. Teriam diversos problemas biológicos, diversos problemas epidêmicos até na região, por conta de uma maior infecção desses agentes patogênicos. Então, é um descarte que está diretamente, né, obviamente, relacionado à saúde. A saúde não só no momento ali do descarte, mas a saúde no geral. Para aquele descarte que tem um alto teor, né, tem uma alta chance de evoluir para alguma epidemia, algum agente infeccioso começar a infeccionar a região ou qualquer outra coisa menor ou pior que isso, que seja sanada de primeira. Por isso que mesmo o material é de papelão por conta dos agentes perfurantes, para a pessoa que for retirar, a pessoa que for coletar, não se machucar. Então, é todo um preparo, é toda uma outra linguagem que a gente tem para esses tipos de resíduos, que são resíduos de serviços da saúde. Então, é por isso que também se enquadra em outra taxa. Eu acho que agora que a gente entende um pouco mais a importância e também
as consequências que podem ser geradas pelo mau descarte, a gente começa a entender o porquê de uma taxa específica também. E assim, essas são as taxas, vamos dizer assim, que estão sempre acontecendo. Então, um estabelecimento de saúde, ele sempre tem que estar em dia com essas taxas. É importante lembrar que não existem só esses tipos de lixo. Então, por exemplo, existe lixo de construção, que é tipo, sei lá, revestimento, enfim. E eles são coletados de outra maneira, tanto que a gente vê caçamba, eles são de outra maneira, mas aí é uma coisa esporádica, você não está em reforma todos os dias da sua vida. Pelo menos esperamos que não, né? Que sua casa não esteja em reforma todos os dias. Mas aí no caso, você vai pagar taxas, ou enfim, pagar pelo descarte, enfim, naquele momento. Essas taxas são taxas que você vai pagar, por exemplo, se você tiver um estabelecimento, que você vai pagar ao longo da existência desse estabelecimento. Elas não são específicas de um tempo, né? Tipo uma obra que dura 6 meses, então você vai pagar 6 meses de caçamba, não sei. Bom, agora saindo dos resíduos da saúde em si, saindo um pouco dessas taxas, vamos para o residencial, que a gente conversou um pouco sobre essa taxa que vai vir até junho de 2022, ok. Mas entender um pouco a trajetória, a cronologia dessas taxas em si, que é o que está aparecendo agora para vocês nos slides. Por quê? A gente tem o primeiro decreto de 2003, sancionando o quê? Que institui a taxa de resíduos sólidos domiciliares, ou seja, residenciais. Os nossos resíduos em si, taxando-os perante isso. Aí a gente tem o decorrer das leis, que na de 2003, a próxima, né, a gente já vem o quê? A TRSD e a TRSS, que são as taxas que a gente estava conversando. Tanto a de limpeza urbana, me confundi. E levando em consideração também a taxa de limpeza urbana e o CRIO do Fundo Municipal de Limpeza Urbana, a FMLU. Aí, então, vamos pensar assim, em 2003 a gente teve a instituição dessas taxas, né, da taxa tanto do lixo domiciliar quanto do serviço de saúde. A gente começou a criar esse fundo. Em 2005, o que acontece? Essa taxa de resíduo domiciliar foi extinta. Então, ela concedeu aí a isenção da contribuição, tá? Então, a gente parou de ter. O que acontece? A gente teve essa taxa em 2003, foi um caos, como está sendo agora. Por isso que eu falei, na hora que vocês forem abrir lá, vai ter 300 mil postagens da galera assim, full pistola. E o que acontece? A galera tá a pé da vida, não vou pagar a taxa do lixo, blá, 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 blá. Então, ela foi extinta em 2005, tá? Mas o que acontece? Essas taxas continuaram existindo, menos a domiciliar, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Essas leis aqui, elas são referentes à cidade de São Paulo, então elas são leis municipais, a maioria delas. Algumas delas são federais, mas algumas são municipais. E então a gente já teve, só que em 2 anos ela foi extinta. Só que esse novo decreto federal, ele determina que ela vai voltar agora para todos os municípios do Brasil, né? E em 2016 a gente trouxe ali uma lei que ela vai falar sobre as faixas, né? E isso são estabelecimentos geradores de resíduos sólidos. Então, existe lá uma taxação, dependendo do tamanho da empresa, enfim, do descarte de resíduos sólidos. E também ela sempre tem atualização aí dos valores e das faixas de resíduos da saúde. Agora, a gente sabe que a gente já teve uma taxa domiciliar residencial. A gente acabou não tendo, durou ela aí pouquinho, curta, 2 anos, mas que outra já está entrando em vigor aí e vai estar até junho de 2022, em teoria. Sim. Mas, saindo disso, a gente tem o quê? A taxa do lixo para essa previsão. A gente pegou aqui a previsão de Guarulhos, que já é um dos municípios que está encaminhado com essa nova taxa residencial, e a gente consegue ver aí os dados. E se vocês verem, a categoria ali, por exemplo, de 0 a 10 metros cúbicos, o que seria 10 metros cúbicos? Seria 10 mil litros d'água. Então, a gente já consegue ver ali nas 2 tabelinhas e fazer a relação o quanto gastaria, seja residencial, comércio, indústria, as diferentes categorias em si, e quais que seriam os gastos, quais que seriam a porcentagem dessa taxa. Exato, né? E se a gente for pensar, 10 mil litros de água é muita água, né? Então, essas taxas aí, o que acontece? A ideia hoje, tá? Até este momento em que eu li, porque é o que a gente falou, tá? A implementação, então tudo pode mudar.
A ideia é que a taxação do lixo ela seja feita proporcional à taxa de esgoto. Né? Então, o cálculo do nosso lixo ele vai ser baseado no cálculo de quanto a gente também joga de esgoto. Então, esses 10 metros cúbicos, a gente vai vendo ali, ó, de 0 a 10 metros cúbicos, de 10 a 20. E assim, você vai falar, mas 10 metros cúbicos, isso não dá a minha casa. Provavelmente é o que dá a sua casa, porque se você estiver gastando 50 mil litros de água... Meu Deus! Você está vivendo uma piscina. E que é reposta todos os dias. Então, assim, é muita água, tá? E essa taxação, a ideia é que nesse momento ela seja proporcional e que ela venha junto à sua conta de água. Só aí, por curiosidade, a anterior que a gente tinha não era um boleto à parte que vinha todo final do mês e era só do lixo. E é exatamente por isso, né, que vai vir na conta de água, por estar diretamente ligada com essa taxa, com esse valor líquido do esgoto. Então, já tem uma outra preocupação aí. E o que você falou, Fabi, de anteriormente, né, aquela lei lá de 2003, que durou apenas 2 anos, que vinha à parte, de certa forma, isso que gerou a revolta. Mas o fato primordial seria conscientizar. Eu acho, se a gente analisar tudo, por que essa lei parou de se entrar em vigor e tudo mais, esse decreto, a gente analisa que uma falta de informação e também uma falta do que a gente mesmo está falando agora, que seria de conscientizar e entender a importância dessa taxa, que atualmente é uma outra taxa, uma outra forma de se conversar, está entrando em vigor, que é essa taxa dentro da nossa conta de água e a partir de metros cúbicos, que já é uma conversa diferente. Exato, tanto que a gente até colocou aí para vocês a conversão para facilitar, mas é aquilo, a gente passa esses dados e é importante também que, se vocês tiverem um tempo, façam essa análise, porque é muito diferente os gastos que você vai ter numa residência, num comércio, na indústria, principalmente porque quando a gente está falando desse lixo, não é só o volume, mas é o que vem também dentro desse lixo. Então, quando a gente fala do esgoto da sua casa, é muito diferente do que sai, por exemplo, do esgoto de uma indústria. Né? Por exemplo, indústria têxtil. Você pega uma indústria têxtil, tem algumas delas que trabalham com tinturaria. Então, a água ela não tá só suja de, sei lá, mão suja, banheiro. Ela tá suja com materiais químicos que são usados nos tecidos, com cor, né, as coisas para tingir tecido. Então, são outros materiais e isso demanda também mais esforço para que você consiga, por exemplo, limpar essa água. E o lixo é a mesma coisa. Muitas empresas, enfim, comércios, eles também têm ali um tipo de lixo diferenciado e muitas vezes uma coleta diferenciada. Então, sei lá, na sua casa são 3 vezes por semana, dependendo da indústria, dependendo do lugar, eles têm outros processos ali, porque senão nem teria como, né? Tipo, o hospital vai deixar, sei lá, uma semana ali acumulando, por exemplo, lixo hospitalar. E agora, nosso tempo é curto, mas para finalizar, o que a gente faz com essa informação? Tudo que a gente conversou aqui agora, o que a gente faz? Bom, primeiro, sei que vai sentir saudade, mas espera, porque a gente vai conseguir complementar isso na próxima aula, né, na nossa terceira aula da nossa atividade, da nossa primeira atividade, introdução. Mas aqui no slide tem uma informação muito legal que vai por mim, vai ser interessante também na próxima aula para deixar aquele gostinho de curiosidade, que é o quê? Na produção de lixo do brasileiro, 76% do lixo diário, que chega a ser 70 milhões de quilos, são despejados em céu aberto. Céu aberto que, nesse caso, seriam lixões. E bem, nem vou falar disso porque o tempo é curto e deixa para a próxima aula. Mas somente dos 10% desses 70 milhões são lixões controlados e 9% vão para aterros sanitários e somente 2% para reciclados. Pega essa informação, segura, que na próxima aula tem mais. Muito obrigado por acompanhar essa aula com a gente. A gente vai ter a terceira aula da nossa introdução, a terceira e a última, que vai complementar essa matéria e um pouco mais de tudo que a gente comentou. Obrigado, gente. A gente se vê na próxima aula. Não esqueçam de avaliar a nossa aula e a gente se vê na próxima.